14 de agosto. Está começando mais uma mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Pra gente é uma honra estar contigo aí na sua casa. Eu quero estender esse convite para você ficar com a gente durante toda essa semana. Hoje a gente vai conversar aqui no nosso programa sobre um programa que já ajudou mais de 11 milhões de pessoas no mundo inteiro, o Mãos que Ajudam. E também sobre o primeiro prêmio de jornalismo Odônio Turola. Para você participar do nosso programa é muito simples, é só mandar uma mensagem do seu celular para o nosso WhatsApp. O número é o 988924905. Eu apresento agora os debatedores do nosso programa de hoje. Bom dia, Neuza, tudo bem? Bom dia, querido, tudo bom? Zé Luiz, bom dia nossos convidados. Bom dia, você que está em casa. O Erickson estava me pedindo para mencionar a coluna dessa semana. Eu ia te perguntar sobre o que a gente pode esperar da política. Pois é. Nós estamos numa expectativa muito grande, e é isso que eu falo na coluna, sobre essa situação econômica, né, do país, né? Então, hoje a gente deve ter notícia do crescimento da nossa perspectiva de rombo, né? Sim. Infelizmente. Mas eu acho que eu sou muito otimista, né? Aqui, se a gente mexer com política, tem que ser otimista, né? Porque isso não pode piorar muito mais, não, né? A tendência é melhorar, se Deus quiser. Então, eu acho que essa é uma situação que você contrabalança também pelos índices que até eu cito na coluna de animadores, né, da economia esse mês de julho, que foram ótimos, graças a Deus. É muito emprego que está voltando, entendeu? Muito posto de trabalho. O emprego com carteira assinada é o ideal, mas mesmo assim, posto de trabalho já é um motivo de comemoração, entendeu? Índices favoráveis à sua economia, para a sua economia doméstica, estão melhorando. Eu acho que a gente não pode perder isso como referência, entendeu? A gente está conseguindo aprender a separar a crise política da parte de economia do país. Isso é muito importante, porque o país tem que funcionar independente das diferenças políticas que a gente tem, que não são poucas. Sim. Outra coisa que é importante, a gente tem que ficar de olho, é essa reforma política que está ocorrendo. Porque isso aí é um casuísmo atrás do outro. Isso aí não tem nada de reforma. Isso aí é um jogo de interesse pessoal, carta marcada, e se a gente bobear, eles fazem o que querem. E depois a gente paga a conta. Entendeu? Então tem que ficar muito atento, porque o que está sendo votado na madrugada. Entendeu? Na madrugada, na calada da noite, como o Congresso costuma fazer quando é coisa que não presta. E normalmente é coisa que não presta. Neuza, um dos casos, dos assuntos mais polêmicos dessa reforma política é o distritão. Queria que você desse um resuminho para as pessoas entendessem o que é isso. Pois é, deixa eu te falar. O distritão é um problema muito sério. Ele, no momento, ele promete que a gente vá adiante numa reforma de voto distrital, que seria aquele voto que você vota na pessoa mais próxima de você. Que você não vota, por exemplo, num candidato lá de outro lugar que não tem nada a ver com a sua realidade e vem aqui pedir voto. Você entendeu? Acaba com isso. Então, o distrital misto, né? Aquele que você pode cobrar do seu político local. Esse não é uma má ideia, não. Principalmente nessa situação que a gente está, de ninguém é de ninguém. Entendeu? Mas esse distritão é um arremedo de voto distrital. A gente tem que ficar muito atento, porque isso é uma forma da pessoa conseguir se reeleger. Os mais votados têm mandato. Entendeu? Isso já é um negócio muito perigoso. É uma questão de continuidade. Exatamente. Né? E outra coisa também. Está precisando de renovação. Exatamente. Renovação, mas nós estamos precisando de renovar para melhor. Não é só mudar o que não presta, não. Você entendeu? Você tem que renovar para melhor. Vamos ficar muito atentos a isso, porque tem lá um fundo partidário. Isso é um absurdo, né? Fundo partidário, quer dizer, mais coisa para a gente pagar. Sim. Então você tem que mexer no tipo de campanha eleitoral, para não ter despesa. Não é pegar a campanha eleitoral super cara e jogar para a gente pagar. Você entendeu? Então tem umas coisas que precisa ficar muito atento. Eu acho, vou continuar comentando isso na coluna. Mas dessa semana a gente só abordou mais ou menos que o que está importando mais no momento é esse rombo nosso aí, das nossas despesas, né? Que quanto melhor. Aí vai o povo do funcionarismo público só pagar o pato, né? Eu acho até que ele tem que pagar algum pato, sim, porque tem muitas mordomias que podem não existir. Agora, vamos dividir esse pato para todo mundo, não é? Verdade. Ô Neuza, obrigado por você refrescar a gente com as notícias de política. Às vezes é tão difícil da gente entender, né? Não, a política é tudo na nossa vida, né? Não adianta você querer viver sem ela, não. É melhor você entendê-la.
Verdade. O melhor que você faz é aprender e viver com ela, porque ela comanda a sua vida. Obrigado. Bom dia, Zé. Tudo bem? Bom dia, Caio. Bom dia, Pierre, Valfrido e Juliana. Um prazer estar aqui nesse começo de semana, que vai ser outra semana com muita votação. O pessoal não pôde votar segunda-feira, porque segunda-feira eles não trabalham, amanhã eles vão trabalhar todo correndo, né? O mundo é esse, né? A irmã Neuza sabe como é que ele se procede. Ô Zé, e o fórum, como sempre, fervilhando cultura, né? Sim. Fotografia, natureza, Sim. folclore. E Semana do Folclore, essa semana, inclusive, vai ser uma semana muito visitada, porque nós estamos com uma exposição lá sobre a cultura brasileira, principalmente o folclore, e um destaque especial para o Bumba Meu Boi, que é a dança dramática que mais acontece no país com modificações. E nós estamos com muitas escolas programadas para essa visita, então a gente continua esse trabalho, e o Clube de Fotógrafos Amantes da Natureza, com uma belíssima exposição de fotografias do Brasil inteiro. E, programando para o dia 1º de setembro, Viva o Boi, Viva a Boiada é o espetáculo que encerra o mergulhão dos universitários. Ótimo. Eu apresento agora os convidados do nosso programa de hoje. Aqui à minha esquerda, a coordenadora de RH e eventos do Síndico Comércio, Juliana Fres. Bom dia. Bom dia, Carla. Obrigada pelo convite mais uma vez. É sempre um prazer te receber aqui. Obrigada. Eu também, os nossos outros convidados do programa de hoje, tem o presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, de Juiz de Fora, Pierre Portes dos Santos. Bom dia. Bom dia, Caio. Obrigado pelo convite. É uma alegria para estar aqui. Eu dei uma enrolada aqui para falar, mas a igreja, essa igreja é mais conhecida também como... A igreja também é conhecida como a Igreja Mórmon, mas o nome da igreja mesmo é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Mas muitas pessoas conhecem como Igreja Mórmon. Perfeito. E o nosso último convidado do programa de hoje, o membro da igreja e também voluntário do projeto Mãos que Ajudam, né? Valfrido Maia. Bom dia. Bom dia, Caio. Bom dia, telespectadores. É uma honra estar aqui podendo explanar um pouco mais esse trabalho tão maravilhoso que ajuda a sociedade. Com certeza. Em épocas tão dramáticas, nós temos aí uma ação maravilhosa que ajuda a comunidade. É um prazer para a gente receber vocês. Obrigado. O Síndico Comércio de Juiz de Fora está promovendo o primeiro prêmio Odônio Turola de Jornalismo. Essa premiação vai selecionar os melhores jornalistas e estudantes de comunicação social aqui da cidade. Para concorrer é muito fácil, gente. Basta inscrever as matérias relacionadas à importância da atividade do comércio em Juiz de Fora e as inscrições vão até o final desse mês. Juliana, é fácil mesmo, né? Essa é uma forma de incentivo aos jornalistas, aos estudantes de comunicação, porque é uma profissão que está precisando, né? Sem dúvida. A ideia do prêmio, ela surgiu da necessidade mesmo de reconhecimento dessa classe profissional. E atrelado a isso, o Síndico Comércio, como ele é um sindicato de bens e serviços, né, atacado, varejo e serviços, nós atrelamos a essa classe profissional a incumbência, né, nós demos a eles de falar um pouquinho até para Juiz de Fora e para a região mesmo que acompanha o trabalho, falar um pouquinho sobre a evolução do comércio. Né, nós temos aí algumas lojas que já têm 40, 50 anos já, e a gente quer realmente retratar de uma forma profissional sobre a evolução do comércio de atacado, serviços e de bens atacados, de bens e serviços, né, de Juiz de Fora, através de matérias. Então é bem simples participar. Quem quiser participar é só entrar no nosso site prêmio.sindicatodocomércio.org.br e lá tem o regulamento. Eu vou falar um pouquinho também do regulamento, mas lá já tem o regulamento, é bem simples participar e a gente já está bastante concorrido e a gente está querendo mais inscrição. Por que o Odônio Turola? Odônio Turola foi o nosso presidente, antecessor ao atual presidente, o senhor Emerson Belotti. Então nós fizemos uma forma de reconhecimento ao trabalho que ele fez para o sindicato, o excelente trabalho que ele realizou durante o período que ele ficou como nosso presidente. Então, nada melhor do que reconhecê-lo através desse prêmio. Ele ainda é vivo, né? Sim, ainda é vivo. Eu achei vivo. muito interessante, porque geralmente as premiações, tudo é pra gente que já foi, né? Então é melhor homenagear em vida. Engraçado que você falou uma coisa. É uma coisa que sempre existia isso na legislação, de você não poder dar o nome de rua,
porque, como diz o Édipo, né, no final dela, que ninguém fale quem foi, se a pessoa foi feliz antes de terminar a sua existência. Porque você agora está vendo a quantidade de troca de nomes, de rua, etc. e tal. Porque até um determinado momento a pessoa vai. Depois ela tem um escorregão, aí fica aquela rua. Por precaução, né, Zé Luiz? Por precaução, espera a pessoa morrer para ver se ela foi já bem vê até se final. merece mesmo. E mesmo os que já morreram ainda estão trocando, né? Você vê lá nos Estados Unidos agora a confusão para tirar o nome do general lá da guerra, da secessão lá. Mas no nosso caso aqui, o Odoni merece. Merece, né? sem dúvida, foi Até excelente. agora. Foi um excelente presidente para o sindicato, e é o que o nosso atual presidente hoje fala muito, né? O Emerson, ele fala muito disso, da importância de se reconhecer um profissional, uma pessoa, enquanto ela está aqui com a gente, que ela pode realmente se sentir homenageada. Ele ficou extremamente lisonjeado quando nós fomos fazer o convite, né? Talvez ele não esperasse. Hoje nós temos uma sala de reunião lá no Sindicomércio que também leva o nome dele. A gente sentiu realmente essa necessidade de homenageá-lo ainda em vida, né? Para ele poder aproveitar com a gente esse prêmio. Já que é comércio, eu imaginava assim, que o prêmio fosse mais dirigido ao pessoal de marketing, de propaganda, né? Que é a alma do negócio, vamos, né, usar uma frase até bem conhecida. Nunca imaginei que o jornalista fosse visto por vocês como um veículo tão importante, né, da história. Eu imaginei que, nesse caso aí do comércio, fosse mais prestigiado o marketing, né? Nós escolhemos essa categoria profissional justamente porque a gente entende que eles são as melhores pessoas para mostrarem para a gente, né, para nos manterem informados sobre esse desenvolvimento. Né? Quando a gente fala de marketing, quando a gente fala de propaganda, a gente está falando com um cunho muito comercial, puramente comercial. E o jornalismo, ele vai atrelar, porque o tema do prêmio é o desenvolvimento socioeconômico de Juiz de Fora, né, a evolução do comércio, mas a gente entende que é uma categoria profissional extremamente capacitada para reunir informações e mostrar para a gente toda essa trajetória de desenvolvimento. É uma forma de escrever a nossa história, né, Zé Luiz? Porque a gente reclama que a nossa história fica esquecida, não é? E provocar uma reflexão. Porque quando você vai trabalhar com marketing, você vai ter um trabalho específico, como promover, o que fazer. Agora, pensar o que foi feito, porque a cada momento é preciso a gente revisitar a história para não errar mais para frente, né? E isso aí é uma coisa importantíssima, ver como é que foi esse desenvolvimento, como é que essa cidade que trabalhou principalmente com os imigrantes que vieram para a Rua Marechal, depois cada um para um lado, né? Os italianos, cada um ocupando as bancas de jornais, quer dizer, isso aí tem um trabalho. E acho uma coisa importante que é a categoria serviço, que praticamente quando você fala em comércio, você vê o atendimento de um produto, mas o serviço hoje é uma parte importante. É verdade, quando a gente fala, né, o Sindicomércio até 2009, se eu não me engano, ele era um sindicato do comércio varejista. E aí depois disso que foi feita essa alteração e hoje nós somos um sindicato de bens e serviços, atacado, varejo e serviços. Então a gente entende que essa classe profissional, ela está realmente capacitada para fazer essa atuação em todos os segmentos. Vai até quando a inscrição para esse prêmio? As inscrições vão até o dia 30 de agosto, até o dia 30 desse mês. É só entrar no site. Para participar do prêmio, né, para concorrer ao prêmio, precisam ser profissionais já formados em instituições devidamente reconhecidas pelo MEC ou estudantes também com matérias inéditas. Nós dividimos em 5 categorias. E prêmio, agora, qual essas prêmio matérias têm que ser publicadas? É isso aí que eu queria saber. Como é que você comprova a atuação desse profissional? Isso. Ou é apenas ele faz a matéria e está pronto? Isso. Como é que é isso? Na verdade, a gente tem esses dois leques, né, de possibilidades. Quando você entra no site para fazer a inscrição, você coloca lá, você anexa junto o seu diploma, caso você já seja formado, e aqueles que são estudantes, eles precisam de ter o comprovante de matrícula do ano de 2017. Tá? E cada um faz uma matéria com um enfoque diferente. Você vai precisar chamar um comercial? Vou. Então, em seguida, a gente conversa sobre isso. Queria saber se o estudante, porque o estudante e o outro tem diferença de prática de vida, de conhecimento da história. Então, deve ter prêmio diferente. Vou contar no eu acredito próximo. também que vai ser avaliado diferente. Pois né? é. A gente vai para o primeiro intervalo do nosso programa de hoje e a gente já volta com a mesa de debates.
Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TV Juiz de Fora. Neuza, você poderia retomar fazendo sua pergunta? Pois é, eu estava querendo saber o profissional antigo e o novo, como é que é tratado com vocês em termos de avaliação da matéria? Eles vão escrever o mesmo tema? Isso. E vocês vão premiá-lo de forma diferente? Como é que vai ser essa avaliação? Sim, o tema é o mesmo, que é a evolução do comércio, né, para o desenvolvimento socioeconômico de Juiz de Fora, e nós dividimos em 5 categorias, Sim. tá? Então a gente tem a categoria impressa, a gente tem a categoria TV, rádio e internet e a categoria estudante, justamente para que eles não se sintam desprivilegiados de estarem concorrendo com pessoas que já estão no mercado há muito tempo, né, que já dominam bem o assunto. Então nós dividimos nessas 5 categorias. Os profissionais, exceto os estudantes, todos eles podem escrever matérias que eles já fizeram ou matérias inéditas. Aí eles podem escolher. É uma inscrição por categoria, por profissional. Então aquele profissional que se inscrever em internet, por exemplo, ele não pode se inscrever em TV. Ele vai ter que escolher uma categoria, tá? Até para a gente dar mais oportunidade para as pessoas, né? Para vários profissionais serem premiados. E os estudantes, na verdade, esses outros 4, que são os profissionais que já estão atuando, eles vão inscrever matérias que não são inéditas, desde que seja de janeiro desse ano até agosto, tá? Para ficar mais atual, né? Então eles inscrevem e lançam lá no site. E a categoria estudante, eles vão começar a escrever agora a matéria deles e vão escrever especificamente nessa categoria. Aí, nesse caso, a matéria precisa ser inédita. Aí eles são divididos em uma categoria única, de estudante. Mas aí eles têm liberdade para concorrer em quais áreas? Já que é dividido em TV, rádio, internet, impresso. E estudante. Eles vão fazer qualquer uma. Qualquer uma. Opção deles. Opção deles. E o prêmio? A gente anda atrás de lucro. De lucro, né? essa é a parte boa. Para cada categoria profissional, para esses outros 4, né? Para a categoria jornal, TV, rádio, internet, a gente vai dar um notebook. E para a categoria estudante... Mais serviço para o coitado. Mais serviço. Uma viagem. Né? Vai ter também, vou contar. Mas tá muita pressão. E para a categoria estudante, nós vamos premiar com um tablet mais 6 meses de estágio no Sindicomércio. A gente tem lá a nossa jornalista, e aí essa pessoa, o que ganhar o prêmio na categoria estudante, ele vai ter 6 meses no programa de estágio que a gente está desenvolvendo. Além disso, nós vamos, os 2 primeiros lugares, gerais, primeiro e segundo lugares, eles vão ganhar uma diária. Cada um deles vai ganhar uma diária no Hotel Grogotó, em Barbacena. Para o primeiro lugar, a gente vai oferecer um prêmio em dinheiro de R$2.000. E para o segundo lugar, um prêmio em dinheiro de R$1.000. Tá vendo como melhorou? O lado bom da coisa? Vamos escrever hoje. Isso aí. Ô, Juliana, e você pode falar também de outros projetos do Sindicomércio para agora? Ou vocês estão focando só no jornalismo? Não. O Sindicomércio não para. Nós estamos agora entrando na semana da Rainbow Fest, né? Sim, que nós até viemos aqui falar. Isso, nós viemos falar aqui um pouquinho. Então, hoje começa o concurso de vitrine, né? Que é a série, é uma das ações da série Mercotur, que é voltado para o turismo de eventos e negócios, né? Como eu já havia dito, toda vez que Juiz de Fora receber turistas provenientes ou de eventos ou de negócios, nós vamos promover ações para fomentar a economia de Juiz de Fora. Além disso, o Sindicomércio, além do prêmio, concomitante a isso, nós estamos começando a trabalhar com a Escola de Negócios. É uma escola de capacitação profissional que o Sindicomércio vai lançar esse ano ainda, que o nosso objetivo é realmente capacitar a classe profissional, capacitar o empresário, o microempresário, que às vezes não tem tanto acesso a cursos, treinamentos. Então, os associados, eles terão essa oportunidade de fomentar esse desenvolvimento aí pessoal e corporativo lá no sindicato através da Escola de Negócios. E aonde que vai ser realizado? Lá mesmo no Sindicomércio, a gente tem uma estrutura, a gente tem um auditório, uma capacidade para acolher esses alunos que nós vamos receber. Então, vai acontecer lá mesmo no sindicato. E nós estamos formando um banco de instrutores, de facilitadores. Então, nós dividimos essa escola em vários temas, né? Vamos falar de finanças, vamos falar de gestão de pessoas, vamos falar de empreendedorismo e inovação, enfim, atendimento, vendas, marketing, esses temas aí que são atuais e que as pessoas precisam ter mais conhecimento. Vocês vão fazer alguma coisa específica para o vendedor?
algum treinamento? Porque o que a gente sente na pele é a questão do atendimento nas lojas. Aquilo ali determina se você volta ali ou não. Isso. A gente está fazendo um trabalho agora, fazendo um diagnóstico mesmo, né, na cidade, conhecendo um pouco do perfil do vendedor, do balconista, do atendente, e a partir disso, a partir desse diagnóstico, aí sim nós vamos traçar as ações, vamos fazer algo bem personalizado, o que Juiz de Fora precisa em termos de vendas, o que a gente precisa trabalhar nos vendedores, no atendimento em geral, para que as pessoas realmente voltem né, que as pessoas cheguem até uma loja e tenham essa vontade de voltar e que seja um fator, o atendimento seja um fator determinante. Então a gente vai ter sim. Juiz de Fora não, Minas Gerais é muito conhecida fora daqui pela cortesia do mineiro no atendimento. Eu morei por 2 anos em Brasília e lá era disputado. O mineiro tinha preferência do emprego de comércio, porque a gente é muito jeitoso. A gente tem uma cultura de afável, né, de acolhedor. Então, a gente está perdendo isso por causa desse corre-corre da vida de hoje. Sim. E também mistura muito, né? A Juiz de Fora agora virou uma metrópole, né? Tem gente de todo tipo, de todo lugar, né? E com todos os interesses. Então, a gente está perdendo essa qualidade, entendeu? Da qualidade do atendimento, que o mineiro é tão famoso por ela. Sim. Por isso que eu estou te perguntando se vocês vão investir nisso, porque isso aí é o mercado de trabalho, em qualquer lugar do Brasil, mineiro é bem-vindo. Sem dúvida. Por causa dessa característica nossa, sabe, de ser bom, nós somos inclusive conhecidos como bons anfitriões, né? Porque o mineiro é jeitoso mesmo, né? Ele é bom de faz conversa, uma comida dador boa, de né? causa, aquele negócio, né? Bom mesmo. E a gente está perdendo essa característica. Você vê aqui certo atendimento de loja aí que deixa a desejar demais. Sim, bastante. Demais. E até voltando à questão da Rainbow Fest, nós falamos aqui na mesa anterior que Juiz de Fora foi eleita como a cidade que mais acolhe, a cidade que esse público LGBT ele gosta de vir a Juiz de Fora, né? Então realmente eu acho que esse jeitinho mineiro tá começando a se perder e a gente vai entrar realmente nessa questão, não só pela questão comportamental em si, mas de negócio mesmo. A gente sabe que em tempos de crise o comércio está difícil, não está fácil, então a gente quer agregar um pouco de valor a esses profissionais para que eles consigam, né, essa autossustentabilidade do negócio. Juliana, e a que você atribui a perda dessa forma que existe no atendimento? Você vê conhecimento, o que é isso? Eu acho que é uma série de fatores. Eu acho que essa mistura, né, que foi muito bem dita, de vários profissionais, eu acho que a correria no dia a dia, sabe? Acho que talvez um pouco dessa ansiedade de querer um resultado, e aí as pessoas talvez investem menos, né? Na verdade, elas estão caminhando contrariamente, porque se você quer resultado, você tem que prezar pelo bom atendimento, pelas boas vendas, e que, na verdade, decorrente desse fator, dessa crise, tá difícil as vendas, às vezes o profissional chega desmotivado no ambiente de trabalho dele. Então, tudo isso são fatores que podem estar influenciando. Uma das coisas que eu tenho sentido muito é justamente o apego do jovem ao celular. E, de repente, quando o freguês chega lá, parece que o freguês está incomodando ele de tirar a coisa ali, né? Como é que isso pode ser revisto nesse momento? Porque os seguidores da Pequena Luz vão aumentando a cada momento, né? Na verdade, assim, quando a gente fala em produtividade, a gente precisa eliminar aquilo que realmente está nos distraindo. Mas produtividade não tem nada a ver com você agredir a pessoa, não, que ela botou o pé ali da loja. Eu posso servir, eu posso ser útil, a senhora quer o quê? Eu gostaria ninguém aguenta. Você não tem liberdade de entrar numa loja e se localizar. Porque, ou passear pela loja e vai que você gosta de alguma coisa. Porque o vendedor está tão desesperado para vender, que ele não deve ter bom salário, deve viver só de comissão. Entendeu? Ele está tão desesperado para vender que ele começa a te impor as coisas da entrada. Ali você já não volta mais, né? Na Por isso que eu verdade, estou te falando da qualificação desse profissional. Na verdade, assim, a gente já entra num caso de desmotivação, ele já está desmotivado, às vezes ele não Ganha está. mal. Às vezes ele não está satisfeito ali. Aí junto o celular, né? As redes sociais, o WhatsApp que não para, talvez seja mais agradável, e aí acaba que ele vai distraindo mesmo. Então, algumas empresas hoje elas já vêm proibindo o uso de celular, só utilizar o celular na hora do almoço ou na hora do intervalo, né, de uma refeição, de um lanche. Enfim, são medidas que eles vão adotando para ver se a gente consegue eliminar um pouquinho disso. Aquele Mas é um também, vício. precisamos de vendedor, com prática.
Ninguém quer ensinar um serviço para ninguém. Ninguém quer educar o seu funcionário de acordo com a orientação da empresa, que é por prática, que é para andar mais depressa, vender mais rápido. Exatamente, eu acho que eu vejo como um resultado imediato, né? A busca pelo resultado imediato. Hoje eu quero contratar para minha empresa um vendedor, mas eu não tenho tempo para treiná-lo. Então eu preciso buscar alguém que já esteja pronto no mercado. Porque a pessoa não faz carreira dentro daquela empresa. Ela não é valorizada o suficiente para não querer sair dali. Ela é trocada com a maior facilidade por outro que venda mais ou que tenha mais jeito para o negócio. Tem que ser vendedor nato, senão ninguém quer investir. E às vezes acontece muito isso, né? O mercado ele está muito competitivo, eles vão ali. Hoje, infelizmente, a gente tem profissionais que se oferecem R$100 a mais, ele está saindo. Com certeza. Né? E ele não vê, talvez, os outros benefícios que a empresa pode oferecer para ele. Mas é um trabalho que a gente vem fazendo mesmo de conscientização. Eu falo muito assim, às vezes. Tem-se uma cultura de que, mas e se eu treinar e ele for embora e eu perder para o mercado? Tá, mas se você não treinar e ele ficar, e aí? Você vai ficar com um profissional mediano? Então, a gente está trabalhando essa cultura mesmo para as microempresas, para o comércio, de mostrar a importância do desenvolvimento desse profissional, independentemente se ele vai ficar ali ou se ele não vai. O comércio precisa aprender, precisa assumir para si o treinamento, então. Isso. E fornecer mão de obra treinada à altura. Sim, é exatamente isso que a gente tá fazendo, né? Agora, com essa escola de negócios, a gente está promovendo a capacitação desses profissionais justamente para a gente já pensar na empregabilidade dele, né? Não somente trabalhar a qualificação profissional dele, mas desde lá no início, que é como se comportar numa entrevista de emprego. Com certeza. Porque as pessoas, às vezes, elas perdem oportunidade no mercado de trabalho, não por competência, mas porque elas não sabem se comportar numa entrevista de emprego, ou elas não sabem escrever um currículo. E, infelizmente, hoje a gente recebe 100, 200 currículos por vaga que a gente anuncia lá no sindicato, e o cartão de visitas é o currículo. Eu não tenho outra forma hoje, né? Quem me dera eu pudesse receber todas essas pessoas lá para a gente fazer uma triagem, uma avaliação prévia. E você está tendo contato com esses currículos sempre, né? Quais são os principais erros que você percebe? Erros de português a gente vê bastante, né? A gente vê as fotos, né? As selfies, as fotos nas baladas, as fotos nos barzinhos, isso tudo denigra a imagem do candidato. Então você já vão... O candidato entra, você já entra na rede social para saber quem é ele? Bastante. Então o grande irmão já vai denunciando o que é? Vai. A gente sempre olha, porque eu acredito que as redes sociais, elas retratam bem quem o profissional é. Quem a pessoa não só profissionalmente. A minha amiga estava fazendo seleção na loja dela e a menina chegou lá pedindo a vaga de short, com de chiclete, com os coleguinhas. Queria ver como é que pode ir para trabalhar aqui, que não sei. Como que você contrata? Não Mas tem quem vai jeito. dar oportunidade para uma pessoa dessa? Mas ela está procurando emprego, depois fala que está desempregado. Está desempregado porque não tem um mínimo de orientação do que é procurar emprego, como se comportar no emprego. Como é que você admite uma pessoa dessa para atendimento ao público? Sim. É porque hoje está havendo uma completa modificação entre o que havia entre a vida pública e a vida privada. Na vida privada você pode usar o chinelão, fazer as coisas que bem tem, mas não precisa postar, né? E na vida pública tem que ter uma forma de comparecimento, que aí as pessoas estão falando assim, isso aqui é preconceito, não dá. Não é, acho que é uma questão de postura profissional, né? A forma como você vai se vestir, a forma como você vai se comportar, o que você vai dizer, e até nas redes sociais. Hoje os recrutadores, eles fazem isso mesmo. Eles vão até as redes sociais, eles olham o perfil, eles olham fotos, e se tem ali alguma coisa que possa denegrir a imagem, né? Que a gente possa levar isso em consideração, realmente a gente hoje está tentando selecionar mais esses profissionais, e a rede social vem ajudando bastante a gente nesse assunto. O consumidor agradece. Por favor, que você... Foto sem camisa é um critério para excluir o candidato? Hein? Foto sem camisa? Com certeza. Perdeu todo. Perdeu. Meu Deus, então eu vou até para o intervalo agora, vou dar uma repaginada nas minhas redes sociais e a gente já volta. Isso aí.